Dias Gloriosos, capítulo 3, Interação Mente-Corpo. O ser humano é todo um universo miniaturizado, cujos elementos que o constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. Em qualquer tentativa de examiná-lo sob um aspecto deixando-se à margem outro, os resultados são incompletos, por ausência de fatores essenciais para uma perfeita identificação da sua realidade. Por isso mesmo, não é possível dissociar-se a mente do corpo e vice-versa, o que equivale a dizer o espírito da matéria. A interferência do psiquismo no mundo orgânico é preponderante para que se possa viver em equilíbrio. Uma saudável disposição mental se reflete no conjunto físico em forma de bem-estar, em razão das irradiações da usina psíquica, oferecem lubrificante para as engrenagens celulares que passam a movimentar-se sob comando equilibrado. A cada dia, os cientistas da saúde constatam mais evidências dessa realidade, que foi identificada desde os primórdios da arte de curar, particularmente quando os pais gregos da medicina compreenderam que a mente é de relevante importância para a constituição harmônica da existência humana. Na atualidade, a conquista da psicologia vem demonstrando que os fatores psicossociais são de alto significado para a conduta da criatura. Segundo a mesma, a hereditariedade tem uma contribuição de menor importância que a educação, o interrelacionamento pessoal, as pressões econômicas, as expressões afetivas que programam o indivíduo para a felicidade ou para a desdita. Como consequência, essas condutas produzem reflexos muito fortes na área da saúde, facultando o surgimento de enfermidades ou preservando o conjunto de boa atividade. Os comportamentos estressantes, o hábito de recalcar sentimentos agressivos, a conduta conformista exterior e rebelde interna, o acumular de ressentimentos ou paixões perturbadoras, as ambições desmedidas, o alto desamor, transformam-se em toxinas elaboradas pelo cérebro, que sofre o impacto da inarmonia mental, produzindo esses venenos que se espraiam pelo sistema nervoso central e terminam por fixar-se nos departamentos orgânicos, especialmente naqueles mais sensíveis, quais os aparelhos gástricos, respiratório, genésico, estabelecendo o desconcerto geral. Por outro lado, os sentimentos de esperança, de fé, de amor, de alegria, de paz e as ideias edificantes proporcionam altas descargas de energia salutares, que são conduzidas pelas moléculas dos peptídeos em forma de endorfinas, interferon, interleucinas e outras substâncias equivalentes que estabelecem a equilibrada mitose celular, recuperando-as das desarticulações, estimulando os leucócitos e gerando circuitos de vibrações bem estruturadas. O amor, por exemplo, é de natureza fisiológica, embora se expresse como sentimento do ser profundo, já que ele pode ser detectado do ponto de vista quântico, na condição de fótons, enquanto o medo e a ira se podem apresentar como elétrons. O pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. Assim sendo, as descargas mentais transitam através das referidas moléculas dos peptídeos por ambos os sistemas, proporcionando-lhes efeitos decorrentes da qualidade de onda
de que são portadoras. Essa interação mente-corpo é, por sua vez, resultado da constituição humana, ser não somente material, mas essencialmente psicofísica, portanto trabalhada pelo espírito, que é o agente da vida inteligente e organizada na criatura. Utilizando-se dos neurônios cerebrais e das suas conexões eletroquímicas, o espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. Quando essas emissões são constituídas de ideias otimistas, pacificadoras, alegres, embora não ruidosas, surgem as respostas saudáveis no corpo, que se apresenta dinâmico, jovial, tendo preservado seus equipamentos. Quando, no entanto, são carregadas de energia deletéria, depressiva, inconformista, perturbadora, os efeitos apresentam-se danosos, agredindo as defesas imunológicas e desarticulando os mecanismos de equilíbrio que respondem pela saúde. A saúde, porém, nesse contexto, vai além da ausência de doença, porquanto estas estarão apresentando-se sempre de forma variada, como decorrência da necessidade de superação que o indivíduo terá que enfrentar através do seu processo de evolução. Quando são encontrados recursos para a eliminação de uma enfermidade, outra surge, não menos grave ou ameaçadora, substituindo a anterior, qual tem acontecido através dos milênios na Terra. Essa ocorrência, sim, se manifesta em razão de serem os espíritos que a habitam, ainda que de certo modo inferiores, com as exceções naturais, necessitando do flagelo do sofrimento para se depurar e desenvolver os tesouros de luz que se lhe encontram adormecidos. Como a função da vida física não é sofrer, mas facultar à criatura a possibilidade de ampliação dos seus recursos internos, de trabalhar-se para superar as injunções dolorosas, tais deveres não devem ser postergados, os quais ensejam o esforço para bem administrar todas as ocorrências que a afetam negativamente, provocando desajuste e infelicidade. Em face desse comando realizado pelo espírito sobre a organização celular, a interação mente-corpo deve auxiliar o indivíduo e proporcionar-lhe a autocura da mesma forma como produz a autorrealização naqueles que se aplicam os meios de libertar-se das aflições emocionais e dos receios injustificáveis. Certamente, não serão conseguidos mecanismos de autocura para todas as enfermidades, o que exigiria estrutura especial de comportamento emocional e psíquico, ainda não conseguida pelos seres humanos na sua generalidade. Nem isso é importante, porquanto o essencial é como o indivíduo se conduz, de como se utiliza das possibilidades disponíveis para crescer e realizar-se, podendo lográ-lo, quer seja portador de uma enfermidade ou não. Se bem que, muitas vezes, se torne mal-sucedido, apesar de encontrar-se com expressiva dose de saúde física. Porque o espírito é legatário de si mesmo através do sendeiro das reencarnações, conduz no seu foro íntimo o resultado dos sucessos ou das dificuldades trabalhadas em cada etapa iluminativa. Alguns desses efeitos atingem-no, convidando-o ao refazimento da experiência, à reflexão, à superação da deficiência de que se deve libertar. Eis porque, muitas vezes, o espírito apresenta-se aprisionado em problemas emocionais, psíquicos e físicos muito graves, que se lhe transformam em verdadeiras cruzes.
Não obstante, alterando o comportamento mental e adotando normas elevadas de conduta moral, lentamente se lhe alteram as paisagens difíceis por onde transita, adquirindo bem-estar e podendo administrar os restantes de sabores muito comuns no trânsito carnal. Ninguém vive no mundo sem desafios, particularmente na área da saúde, dos relacionamentos interpessoais, das aspirações, dos processos de crescimento íntimo. São eles que promovem o ser, que lhe desenvolvem a capacidade da luta, que o aprimoram, auxiliando-o sempre a conquistar novos patamares evolutivos, sem o que a existência terrena perderia todo o sentido e significado espiritual. Tornar, porém, essa existência o mais agradável possível, mais enriquecedora e pródiga de conquistas, é a atitude inteligente que deve assumir todos aqueles que se conscientizam da transitoriedade do corpo e da perenidade do espírito. Autoesclarecendo-se e predispondo-se à força da mente sobre o corpo, o ser humano passa a ter uma existência física bem delineada, aprendendo a enfrentar todos os lances que ocorram com naturalidade e disposição ética de vencer. É claro que nós não referimos à aceitação tácita dos fenômenos negativos que se sucedem durante a reencarnação, mediante os quais a aparente resignação nada mais é do que válvula de escape para ocultar sentimentos de revolta e de desencanto, que se instalam como distúrbio interior a refletir-se de futuro na organização somática. A proposta é de digerir e assumir todos os acontecimentos, sobrepondo a paz íntima às ocorrências perturbadoras, agressivas e que parecem desmotivar o indivíduo para o prosseguimento da luta. O ser humano é, por excelência, aquilo que pensa, que cultiva no campo mental, que termina por tornar-se realidade, estruturalmente constituído pelo fluido vital, sendo o princípio inteligente do universo, a sua é uma realidade profundamente psíquica, que está sempre a interagir na sua organização física. O homem saudável, portanto, não é aquele que se encontra estático, aparentemente triunfador sobre as situações enfrentadas, mas quem permanece lutando, sempre disposto a prosseguir com os olhos postos no futuro para onde avança. A importância da interação mente-corpo se fará tão apreciável do ponto de vista médico que a futura engenharia genética irá trabalhar as substâncias que providenciam a manutenção da saúde e da autocura, sintetizando-as em laboratório para serem aplicadas como produtos que se podem adquirir com facilidade. No entanto, sempre dependerá do próprio indivíduo a manutenção do seu estado de paz ou do prazer mórbido de encontrar-se em aflição permanente.